Números 9, de 1 a 14. Esse texto é o resumo, o registro da segunda observância da Páscoa. Essa é a primeira Páscoa fora do Egito. E o povo está no Monte Sinai, mas nesse momento eles estão parados já há um tempo e agora eles estão se preparando para avançar. É uma passagem muito significativa. Nós vamos fazer a leitura, mas antes disso vamos fazer uma oração. Senhor, Tua palavra está aberta aqui conosco, Pai. Nós queremos lê-la. Queremos, Senhor, que o Senhor ensine as Tuas palavras maravilhosas. Mostra-nos Cristo, Senhor. Conforta os nossos corações. Equipa-nos, Senhor, para poder Te adorar, para poder Te servir da melhor maneira, Te dar glória devida ao Teu nome. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor assim o diz: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, seguindo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai, eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se acharem uma jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor, no mês 2º, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até a manhã dela. Não quebrarão osso algum, segundo todo estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Amados irmãos, o povo de Deus tinha deixado o Egito. Ao deixar o Egito, eles celebraram a primeira Páscoa. Deus fez uma aliança com o seu povo, eles caminharam sabendo que eles eram o povo da aliança, e eles ficaram parados por mais ou menos um ano inteiro aos pés do Sinai, onde o Senhor Deus revelou a lei a Moisés. Mas agora eles estavam se preparando para conquistar a terra, para avançar. Mal sabiam eles que essa jornada demoraria ainda alguns bons anos.
Mas para isso eles realizaram um censo, como vocês estão acompanhando no livro de Números. Eles organizaram o seu exército, eles organizaram os seus sacerdotes, eles purificaram o seu acampamento, dedicaram certas pessoas e ofertas, e agora eles estão prontos para renovar, para celebrar novamente a Páscoa. Pois o Senhor ordena que o seu povo celebre a Páscoa. A instrução completa de como celebrar a Páscoa, de como participar desse banquete, dessa festa, você encontra em Êxodo 12. Você encontra todas as diretrizes. Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. É uma festa muito importante para o povo de Deus. Por isso, o tema dessa noite é: responda ao chamado gracioso de Deus. Responda ao chamado gracioso de Deus e celebre com o povo a Páscoa. Se nós olhamos a história do povo de Israel, nós vemos que literalmente foi o sangue do Cordeiro Pascal o responsável por eles estarem vivos e fora do Egito. Sem o sangue do Cordeiro Pascal, todos estariam mortos. Eles não poderiam ter sequer escapado do Egito. O faraó estaria enfurecido, mas eles estão em peregrinação. É um evento que tem um tremendo significado, pois eles celebraram a primeira Páscoa ainda sem olhar para o que Deus havia de fazer no povo. Eles celebraram por fé. Eles mataram o cordeiro, pintaram os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, participaram da ceia, dos pães asmos, mas ainda não havia o anjo da morte ainda não havia passado por eles. Agora eles estão fora do Egito, depois já do mar ter se abrido, depois do mar ter engolido o exército de Faraó. Um ano se passou e eles olham, e para celebrar a Páscoa eles se lembram da obra redentora de Deus. Eles olham para aquilo que eles já viveram. Mas a Páscoa não tem o seu significado apenas no passado, apenas no maravilhoso milagre da libertação do Egito. Nós hoje entendemos que a Páscoa é celebrada no derramar, é celebrada quando o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro, foi morto para remir o pecado, para tirar o seu povo da destruição, da perda, para tirar o seu povo da escravidão. Eles eram escravos no Egito, agora eles são livres. O povo de Deus, quando celebra a Páscoa, se lembra que tem liberdade pelo sangue do Cordeiro. E existem 5 movimentos que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que o texto nos ensina. Quero chamar a sua atenção para que possamos assim examinar essa mensagem, essa passagem, onde Deus chama o seu povo e os convoca à celebração. Não dá para falar tudo o que esse texto traz, mas gostaria de que, em primeiro lugar, você veja como a graça de Deus se manifesta no convite que Ele faz para o povo de Israel celebrar a segunda Páscoa. É a graça de Deus que chama o seu povo para celebrar a Páscoa. A palavra de Deus diz no versículo 1 do capítulo 9: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, ano segundo de sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo.
Celebrem os filhos de Israel a Páscoa. Esse é um convite para celebrar a Páscoa. Nós somos informados que o Senhor diz a Moisés no deserto, no primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito: celebrem a Páscoa. É um convite incrivelmente gracioso, meus irmãos. O Senhor vem a Moisés em essência e diz: Moisés, eu quero que o povo, meu povo, se junte a mim na celebração da Páscoa. Que venham jantar comigo, para que eles possam participar dessa refeição que mostra a redenção, a comunhão que eu tenho com eles. É por isso que essa data, que essa Páscoa, que essa celebração é tão especial, pois muita coisa aconteceu do Egito até o momento que eles estavam. Inclusive, semanas antes, pouco tempo antes, o povo de Israel estava adorando um bezerro de ouro. Mas ainda assim, Deus graciosamente se torna para seu povo e diz: povo meu, celebrem a redenção, celebrem a vitória, celebrem a libertação. Lembrem-se daquilo que vocês passaram. O povo não estava celebrando por sua força, por aquilo que eles tinham feito, mas eles celebrariam por aquilo que Deus tinha feito. É uma palavra de graça do Deus vivo. E essa primeira Páscoa fora do Egito é o próprio convite que Deus faz nos versículos 1 a 3 que nós lemos, indicando o perdão de Deus e a sua paciência com os filhos de Israel. Eles não mereciam celebrar a Páscoa. Eles tinham um histórico de desobediência, reclamavam de tantas coisas, queriam voltar para o Egito por causa de pepinos. Não conseguiam discernir a liberdade de Deus, que Deus estava dando para eles. Mas mesmo assim, Deus se torna para Moisés e diz: vá, diga ao povo que eu assim lhes ordenei, assim como você escreveu no livro de Êxodo, que eles celebrem a Páscoa. Não é de qualquer maneira, não é de maneira desordenada, desorganizada, é de maneira fiel, a seu tempo, no tempo correto, no dia 14, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo os seus estatutos e segundo os seus ritos a celebrareis. O livro de Números é um incrível exemplo de como Deus gosta de ordem, de como Deus cria o belo, a ordem, a cadência. Vocês muito bem já estão estudando isso nesse livro. Não é de qualquer maneira, é da maneira que Deus ordena, é segundo os estatutos. Não é de maneira suja, não é de maneira... Eu acho que vai ser assim que nós vamos celebrar. Se levantou um novo líder, vamos seguir esse líder? Não é desse jeito. Nós precisamos entender que ao receber um convite gracioso de Deus, nós devemos entender que Deus nos chama e nos ensina o jeito que nós devemos adorar, o jeito que nós devemos caminhar. Assim como Deus convida Israel à comunhão após o pecado de bezerro de ouro e outros pecados mais que eles estavam fazendo, nós entendemos que em Cristo somos chamados à comunhão, apesar dos nossos pecados passados. Mas hoje nós não podemos nos contentar com ser chamados
Eu fui chamado por Cristo, então tudo foi apagado, não me interessa mais nada, eu posso viver tudo novamente. Negativo. É de acordo com os estatutos, de acordo com a lei, é de acordo com a palavra de Deus que o crente em Cristo Jesus deve reger a sua vida. Amados irmãos, é Cristo a garantia de restauração. Por isso, quando nós vemos algumas denominações que se dizem ser cristãs, mas o que menos você vê nelas é Cristo, é que nós precisamos ficar de olho bem aberto. Existem sim diversas formas de liturgia, diversas maneiras de teologia inclusive, mas nós somos irmãos daqueles que confessam Jesus Cristo como seu suficiente, único Senhor e Salvador. Somos irmãos daqueles que confessam o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas existem coisas que nós não podemos chamar de irmãos. Existem igrejas que dizem que a salvação vem se você trouxer dinheiro ao altar e outras coisas. É o homem querendo criar a maneira de celebrar o dia do Senhor. É o homem querendo inventar o jeito de que pessoas sejam salvas, alcancem a salvação. Deus chama o seu povo e faz esse convite gracioso para que eles possam obedecê-lo de acordo com seus estatutos, a seu tempo, de acordo com seus ritos. Em Cristo existe sempre um convite para a comunhão, não por nossos méritos, mas por sua obra redentora. Se nós caímos em pecado, nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus por meio de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não para viver em pecado. O povo de Deus não vive em pecado. Olha para Deus, olha para esse convite gracioso, se arrepende do seu pecado e segue com Cristo, pois Ele viveu de maneira perfeita. Em segundo lugar, eu quero mostrar para você a conexão que existe entre o dever e o prazer em obedecer os mandamentos de Deus para adorá-lo durante a Páscoa. Os versículos 4 e 5 dizem: Disse, pois, a Moisés e aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E assim fizeram os filhos de Israel. Moisés chamou a atenção para essa resposta do convite que Deus fez. Deus fez: celebrem a Páscoa. E o que o povo fez? Celebrou a Páscoa. O povo repetiu tudo que Deus falou a Moisés. Eles assim o fizeram. Eles não ouviram o chamado de Deus e disseram: Deus falou isso para nós, mas é melhor a gente fazer desse jeito. Eles acabaram de fazer do seu jeito, adorando o bezerro de ouro, construindo o altar a Deus que nem existe. Mas nessa vez, ao receberem o chamado, o convite, eles fizeram de acordo com seus estatutos, segundo o que o Senhor ordenara. No versículo 5, Moisés está dizendo que foi exatamente isso que os filhos de Deus fizeram, que o povo de Deus fez. Agora, nós precisamos nos lembrar que essa resposta ao convite gracioso de Deus dos filhos de Israel, se engajaram num deleite, num prazer, num dever prazeroso. Eles não mais fizeram de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Se é para celebrar a Páscoa, se Deus nos deu a oportunidade de celebrarmos essa festa, então vamos celebrar como Ele
nos manda, eles seguiram os mandamentos de Deus, as instruções, os imperativos de Deus à risca, e não reclamaram nem se lamentaram sobre isso, mas sim eles sentiram prazer em fazer tudo isso. Isso é muito importante para nós, porque na nossa vida cristã, nós precisamos entender que o dever na casa do Senhor deve também ser um prazer. Acordar 7, 8 da manhã no domingo para vir à igreja, para estar em comunhão com os irmãos, não deve ser algo pesado para nós. Deve ser um prazer. Ensaiar para alguma atividade da igreja, estudar, tudo quanto fizerem, façam como para o Senhor. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se o povo agora está fazendo de acordo com a palavra do Senhor, isso nos chama a atenção e devemos também trazer isso à nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus o tempo todo e pedir prazer para Ele na obra do Senhor. Existem coisas que a nossa vida, dependendo, sente mais prazer do que outras. Dependendo, no culto você gosta do louvor, você gosta da mensagem, você gosta da liturgia, mas quando se trata da palavra de Deus, do povo de Deus, você precisa estar presente em todas as coisas. Você precisa buscar ao Senhor acima de tudo, acima dos seus interesses pessoais. Eu prefiro a outra igreja porque a outra igreja o pessoal bate palma, porque a outra igreja o pessoal pula, porque a outra igreja o pessoal tem teatro. Meu irmão, isso daí não é o que o Senhor está dizendo. Deus nos ensina a servi-lo de acordo com a sua palavra. E nós buscamos a igreja não porque nos sentimos melhor, mas nós encontramos a casa do Senhor, a igreja do Senhor, onde a sua palavra é fielmente pregada e anunciada. Eu trabalho com adolescentes lá na Zona Leste de São Paulo, e por vezes eu converso com eles e eles falam: agora está chato, eu vou lá na outra igreja porque lá tem tal coisa. É o nosso trabalho ensinar o jeito correto de se adorar, o jeito correto de prestar louvor ao Senhor, não é o jeito que a gente acha que é. Não é por mero prazer que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque somos convocados pelo Senhor para a adoração. Mas nessa convocação graciosa, nós encontramos prazer. E entendemos que a vida no mundo, a vida secular, na verdade é uma prisão. Ela não é a verdadeira alegria. O que nos traz verdadeira alegria é participar com o corpo de Cristo em todo momento, estar juntos, que mais pessoas conheçam a verdadeira palavra que transforma, que anima, que restaura, que refaz, e apesar de vivermos momentos difíceis, encontrar que no Senhor existe paz, existe tranquilidade, existe calma, existe força para avançar, apesar das circunstâncias. Amados irmãos, responder ao chamado de Deus é um prazer para o povo de Deus. Nós devemos nos deleitar em obedecer a Cristo. Cristo fez a vontade do seu Pai até a morte. Nós podemos hoje em Cristo encontrar esse prazer. Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor se dissemos que somos do povo de Deus, se dizemos que
caminhamos com Deus. A graça que nos salva, ela também nos capacita a obedecer. Em terceiro lugar, quero que você observe o importante que é para o povo de Deus ouvir e esperar na palavra do Senhor. Após Moisés trazer essa orientação e o povo celebrar a Páscoa, pessoas que não puderam celebrar a Páscoa porque estavam sujos, imundos, por haverem estado com cadáveres, mas que entenderam que esse chamado foi também para eles, indagaram Moisés: Moisés, estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados da presença, de apresentar oferta ao Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Eles não estavam tristes por não poderem participar de algo que eles receberiam alguma coisa, que eles ganhariam um terreno, ganhariam um alimento, ganhariam um dia de folga. Não, eles estavam buscando a sua liderança, porque eles não tinham participado, pois provavelmente algum parente, algum ente querido tinha falecido naqueles dias e eles estiveram no sepultamento dessa pessoa. E eles, buscando o prazer de agradar ao Senhor, buscando o prazer de estar em comunhão com o povo de Deus, perguntaram a seu líder: Moisés, o que é que a gente vai fazer? Será que existe alguma maneira que você possa nos orientar? Porque a gente quer participar, nós queremos estar presente, queremos participar da ceia, comer pães asmos, ervas amargas. Note que isso daí não é algo prazeroso, inclusive hoje em dia. Eu gosto muito de boldo, mas o boldo não é uma coisa gostosa, eu entendo que não é gostoso. Mas as ervas amargas, eu me imagino aquele gosto na sua boca. E hoje você pode comprar um pão pita, aquele pão sírio que vendem no mercado, é como se fosse esse pão asmo aqui. Ele puro, não tem sabor de nada, não é prazeroso fazer isso. Mas eles buscavam com vontade no coração poder participar e ofertar ao Senhor, entregar o sacrifício que tinha um custo. Quando foi a última vez que você sentiu uma vontade tremenda de ofertar algo para o Senhor? No dia de ceia que você faltou, você disse: pastor, não consegui hoje, mas mês que vem eu estou aí, viu, pastor? Estou sentindo falta demais. Ou um domingo, dia do Senhor, no qual nós, por qualquer motivo, não estamos na casa do Senhor, sentimos falta? Acredito que sim. O povo de Deus sente falta de estar na presença do Senhor, mas o povo de Deus entende que não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos caminhar de acordo com a lei do Senhor, e a lei do Senhor é muito clara: o imundo não participa da Páscoa. E agora, o que fazer? Moisés era o mediador. Moisés falava com Deus e passava a mensagem ao povo. Será que ele olha com autoridade e diz: não tem problema, você estava com isso, então venha, participe com a gente, vamos fazer isso, não tem problema? Ou inventar qualquer outra resposta? É interessante ver a humildade que Moisés tem em dizer: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Buscar ao Senhor, buscar as respostas das nossas inquietações na palavra do Senhor, é
é o padrão do crente. Nós pecamos, nós falhamos, nós deixamos de participar, deixamos de estar em comunhão. O que fazer? Busquemos na palavra do Senhor o que ela nos diz. Moisés, ele não age por conta própria, ele consulta o Senhor. E hoje, Cristo é o nosso mediador, muito maior e muito melhor do que Moisés. E ele nos deixa a sua palavra. Ele é a própria palavra, a perfeita revelação de Deus. E a sua palavra nos guia, a sua palavra guia a sua igreja. Estudando para esse sermão, me lembrei da profundidade teológica de um canto infantil. Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Não é apenas fazer oração. Você não pode ter uma vida com Deus se você apenas fala, se você apenas pede. Você precisa entender que Deus também fala com o seu povo. Deus se revela a seu povo por meio da sua palavra. Então é ler a Bíblia e fazer oração. O importante não é simplesmente orar para manter uma comunhão com Deus. Para manter uma comunhão com Deus, você ora, é um meio de graça, mas você lê a sua santa palavra, meio de graça. Nós falamos com Deus, Deus fala com o seu povo, por meio da sua santa palavra. Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora nos falou, nos últimos tempos nos falou por seu Filho. O autor aos Hebreus diz, é a palavra de Deus que fala ao seu povo. Quando nós estamos diante de dilemas, dúvidas, crises, assim como esses homens estavam impuros, nós devemos correr a Cristo e buscar nele a direção nas Escrituras. Se estamos com dor de cabeça, se temos uma doença mais grave, buscamos a medicina. Deus capacita homens para cuidar, para produzir medicamentos. Mas o povo de Deus busca no Senhor a cura, busca no Senhor o que Deus tem para o seu povo por meio dessa situação. E Deus fala, Deus responde. Busque ao Senhor, espere pela sua resposta. Com certeza vai ser muito melhor que qualquer resposta que você possa ter de qualquer profissional. Quarto lugar, a bondosa provisão do Senhor e também a sua advertência. O Senhor responde, mas Ele também adverte. Diz, então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém entre vós ou entre a vossa gente, entre a vossa geração, se achar imundo por causa de um morto, ou se acharem em jornada longe de vós, ele acrescenta um, se tem alguém viajando, está lá longe, no dia da Páscoa, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. Essa resposta não vem simplesmente de Moisés, vem do próprio Deus. Celebrará um mês depois, no mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, da mesma maneira, com os pães asmos, ervas amargas e comerão. Nada deixarão, não quebrarão osso algum, segundo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Deus concede essa exceção. Deus faz com que o povo que não pôde participar da Páscoa tenha a oportunidade de participar. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Mas Ele também faz um aviso. Vocês podem participar, mas se algum homem se achar limpo, não estiver de caminho, viajando, e não participar, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porque não apresentou oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Porém,
entretanto, contudo, mas, preposição adversativa. Aquele que não estiver limpo, aquele que estiver limpo e não participar, aquele que não estiver viajando e não participar, e negligenciar a Páscoa, essa pessoa sofrerá graves consequências. Amados irmãos, servir ao Senhor deve ser de acordo com a sua vontade. Deus é um Deus santo, 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 santo e zeloso. Josué, anos depois desse texto, diz ao seu povo que eles não poderiam servir a Deus, porque eles tinham ídolos com eles. Eles buscaram os deuses dos amorreus, os deuses dos povos que ali habitavam. E Deus não é um Deus que permite estar na mesma prateleira de outros. Ele é o Deus soberano, Ele é o único Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, é do jeito que Deus ordena, e o jeito que Deus ordena é o melhor. Você vê que existe graça em Deus, não é um Deus injusto. Existem exceções e Deus entende o seu povo, mas não aqueles que por mera vontade ou por desleixo, por falta de cuidado, deixam de fazer da maneira correta. A confissão de fé também fala a respeito de negligenciar os graciosos sinais da aliança. E isso é grave. Nós não podemos apenas participar da ceia, mas nós devemos buscar participar da ceia. Nós não devemos apenas batizar ou sermos batizados, batizar nossos filhos, mas é buscar, é ter vontade de batizar nossos filhos, é mostrar à nossa geração que nós temos povo, somos povo da aliança, caminhamos com Deus. Isso aponta para duas verdades cruciais no Evangelho. Cristo é o nosso Salvador, gracioso, mas Ele é o nosso juiz, justo. Quando nós lemos o famoso versículo de João 3,16, nós vemos que existe salvação para aqueles que creem, para o povo de Deus, mas existe condenação para aqueles que o rejeitam. Versículo 18. O desprezo pela graça de Deus e a negligência nos meios de graça não são algo leve. Se Deus instituiu, participe. Não faça corpo mole. Trabalhe. Ajeite a sua agenda para poder participar também das atividades da igreja, evangelismos e tantas outras coisas que fazemos. A cruz nos lembra a seriedade do pecado e a profundidade da graça. Isso, meus irmãos, precisamos guardar. Deus dá a oportunidade, nós não podemos brincar com a oportunidade. Provavelmente, se você conversar com alguém que segue uma linha teológica diferente da nossa, da igreja presbiteriana, ele vai falar isso. Se você for salvo, você vai ser salvo para sempre, então pode fazer qualquer coisa. Nós sabemos que não é assim. É do jeito que Deus nos ensina. É viver para a glória de Deus, guiados por Cristo, pois Ele fez todas as coisas, e nós em Cristo podemos obedecer e não negligenciar. Mas em último lugar, meus irmãos, eu quero que você leia comigo o versículo 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Essa é uma prefiguração, é uma aparição da graça aos gentios.
Não sei se tem algum descendente de judeu aqui, mas como brasileiros, somos considerados nesse então gentios, não éramos desse povo, mas a graça de Deus também nos alcança. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto, nós fomos alcançados pela graça, meus irmãos. Nós fomos alcançados pelo Evangelho que transformou. Homens santos em Cristo cumpriram cabalmente o ID para que a mensagem da cruz chegue até nossos dias. Se você ler a história dos apóstolos, você vai ver que eles foram mortos, perseguidos de diversas maneiras. Se você ver a história dos primeiros cristãos, você vai ver que a história se repete. Mas eles não pararam, pois eles entenderam que a graça de Deus deveria alcançar o mundo, ide pelo mundo e pregar a todo o povo o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Se você parar para pensar, o Brasil é confim da terra nesse então. Se você parar para pensar, os indígenas que ainda estão separados lá no norte do Amazonas, ainda são povos a serem alcançados pela graça. Os povos no Oriente Médio, povos na Ásia, ainda precisam ouvir a mensagem do Evangelho, pois a Páscoa não é celebrada mais hoje comendo pão asmo, ervas amargas, sacrificando um cordeiro, mas Jesus, na celebração da Páscoa, instituiu a nova aliança, instituiu a Santa Ceia do Senhor, o banquete do Senhor, onde o povo de Deus come do pão e bebe do vinho, toma do cálice, para se lembrar que eles estavam escravos do pecado, mas o corpo foi moído, o sangue foi derramado, e eles agora passaram a ter uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Essa é a Páscoa, meus irmãos. Essa Páscoa não é apenas para nós que já recebemos. Você não pode ter um coração tão amargo e tão ruim que você faça com que essa mensagem fique guardada com você. É seu dever hoje espalhar essa mensagem, seja pelas redes sociais, seja no seu bairro, no seu trabalho, e se Deus te chamar, dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e ir para o campo missionário. Se Deus te chamar, você precisa estar pronto. Se Deus chamar o teu filho, você precisa estar pronto, pois povos ainda precisam entender que existe um banquete preparado para aqueles que estão no Senhor. Pede-me e te darei as nações por herança. O que é que nós estamos pedindo hoje? Qual é o desejo do nosso coração como igreja? É celebrar a Páscoa, é celebrar a Santa Ceia da maneira correta. É buscar ao Senhor como Ele merece e deve ser buscado, como Ele mesmo nos mostra como buscá-lo. É propagar o Evangelho, a mensagem de salvação. Nós vemos que essa é uma resposta. É uma resposta que só você vai conseguir responder.
Mas a palavra de Deus nos ensina que a mesa é para todos os povos. Assim como há 160 anos, aproximadamente, o missionário veio ao Brasil, hoje nós podemos enviar missionários. Assim como nós fomos alcançados de diversas maneiras, hoje nós podemos alcançar outras pessoas. Concluindo, meus irmãos, essa celebração da Páscoa demonstra a ação poderosa da graça de Deus para com um povo que havia pecado. E quanto mais nós hoje podemos nos alegrar na plenitude dessa graça revelada em Cristo Jesus. Na Páscoa, Deus chamou pecadores arrependidos à sua mesa. Ele abriu um caminho até mesmo para estrangeiros, mostrando que a sua redenção não seria limitada a apenas um povo, mas que essa redenção alcançaria as nações, a todos os que crescem em seu nome. Nós temos Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, e nós fomos também chamados, não por mérito, mas por graça, não pela nossa obediência, mas pela obediência de Cristo, não pelo sangue de um cordeiro, mas pelo sangue do Cordeiro. Se eles celebravam a Páscoa com esses rituais, nós na Nova Aliança celebramos a Páscoa ao tomar do pão, ao tomar do cálice. Nós temos nova identidade, nós somos libertos da escravidão do pecado e feitos herdeiros em Cristo Jesus. Portanto, a nossa resposta só pode ser uma resposta de gratidão e louvor. Nossa resposta precisa de um coração que busque a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós podemos hoje cantar com alegria, nós podemos cantar a verdadeira Páscoa. Nós podemos buscar o nome do Senhor Jesus, nos arrepender de todo o pecado. Ele tira a nossa impureza e relembrar que éramos escravos, que estávamos perdidos, mas hoje temos liberdade em Cristo Jesus. Nós fomos chamados por Cristo das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor abençoe a sua igreja.